Oi pessoal, eu me chamo Iago, eu sou aluno da Unirio e esse vídeo está sendo filmado como uma avaliação da disciplina de Técnica Dietética 1, onde a gente bota em prática o que a gente tem aprendido em sala durante o uso das FTPs, que são as fichas técnicas de preparo. Essas fichas técnicas de preparo, elas têm como objetivo auxiliar o nutricionista durante o seu trabalho, padronizando as receitas e fazendo com que a gente tenha uma ideia do custo do preparo de uma porção, e a gente pode, e através dessas fichas a gente consegue não só repetir essa receita várias e várias vezes, como também a gente consegue ter o valor de cada porção de maneira per capita, quanto a gente vai gastar para alimentar cada pessoa. A receita que eu escolhi para a gente montar nessa ficha técnica de hoje foi uma salada de grão de bico com atum. É uma receita que eu gosto bastante, minha mãe costuma fazer, não só com atum, mas também com outros ingredientes, mas com atum ela fica excelente também, e eu costumo consumir bastante. Então, os ingredientes utilizados, a gente vai começar utilizando o grão de bico, que é o ingrediente principal da receita, né? A gente vai utilizar também uma latinha de milho, esse em conserva mesmo, uma lata de atum. A gente aqui está utilizando o atum sólido em óleo, conservado em óleo. E aí a gente vai utilizar nessa salada também cebola roxa, limão, tomate, salsa e cebolinha, cenoura. Para temperar eu vou utilizar um pouquinho de azeite, sal e pimenta do reino moída na hora. Vamos iniciar o preparo dessa receita botando o grão de bico de molho, tá bom? Eu vou utilizar um medidor desse aqui pra gente medir a quantidade de grão de bico que diz na receita, e em seguida a gente vê o peso aqui na balança quanto que deu, tá? Eu vou utilizar 2 xícaras, essa xícara aqui ela tem 250 ml. Eu vou botar uma medida nivelada de grão de bico, tá bem niveladinha. E aí nós temos 372 gramas. Eu vou colocar agora também, com esse mesmo medidor, 4 xícaras de água para a gente poder hidratar esse grão de bico. E aí o ideal é que a gente deixe esse grão de bico hidratando por cerca de 12 horas. Eu gosto de, durante o período de hidratação do grão de bico, eu gosto de trocar a cada 4 horas. Então a gente faz aí umas 3 trocas, mais ou menos. Se tiver muito calor, é bom deixar esse processo de hidratação ocorrer dentro da geladeira, para que não fermente demais o grão de bico, né? Vou fazer a troca agora. E aí, no caso de levar ele para cozinhar, já pode fazer a troca da água e levar ele para o cozimento. Bom, agora com o nosso grão de bico já passado pela hidratação, a gente vai cozinhar na panela de pressão. Aí vai depender de como você gosta do grão de bico. Eu gosto de cozinhar uns 10 minutinhos na pressão, e pra mim ele já fica no ponto ideal. Eu vou cobrir esse grão de bico aqui com uma água nova, não pode usar aquela água que foi utilizada para hidratar. Então eu vou acrescentar aqui uns... Aí você enche a panela com água até uns 2 dedinhos, mais ou menos, acima da quantidade de grão de bico, e bota ele pra cozinhar. Eu vou botar aqui por 10 minutos, vou programar a panela aqui, mas se você fizer no fogão, só botar pra cozinhar. Sentiu que a panela pegou a pressão, conta 10 minutinhos e apaga. Agora que a gente tá com o grão de bico cozinhando, a gente vai começar o preparo dos outros ingredientes. Eu vou cortar o que tiver que cortar, descascar o que tiver que descascar e ralar o que tiver que ralar. Aqui eu vou pesar primeiro, como a cenoura, ela perde um pouco do peso devido à descasca que a gente vai fazer. Eu vou pesar ela antes e após o descascamento. A minha cenoura ela sofreu um acidente de percurso e acabou quebrando. Mas eu vou utilizar uma cenoura média inteira, que está pesando aqui com a casca 208 gramas. Pode tirar. Bom, descasquei a cenoura e agora a gente vai pesar. A cenoura está com 193, ou seja, de 208 ela caiu para 193, que dá um total de mais ou menos 15 gramas. Agora eu vou ralar essa cenoura. Bom, o próximo ingrediente que a gente vai utilizar é a cebola, que também ela vai ter um pouquinho de perda, porque eu vou tirar essa casca, que é um pouco mais grossa dela, e aí eu vou pesar ela agora com a casca, e depois eu peso novamente sem a casca pra gente ver o quanto ela perdeu nesse pré-preparo. Uma cebola mais ou menos média, eu considero essa cebola como uma cebola média, ela está com 185 gramas.
Após descascada, a cebola pesava 185 gramas, vamos ver agora com quanto ficou. 161. Então ela perdeu 24 gramas aí, nesse processo. A cebola nessa receita ela entra de forma picada, então eu vou fazer aqui o processo e vou deixar já reservada para quando o nosso grão de bico ficar pronto, a gente só acrescentar os ingredientes, tá bom? Aí faz bem picadinho. O próximo ingrediente a ser cortado picado vai ser o tomate. Eu vou utilizar 2 tomates, porque eu acho que dá uma diferença. Quanto mais tomate tiver, eu gosto bastante de tomate. Eu não vou desperdiçar nada do tomate, eu não vou tirar casca e eu também não vou tirar as sementes. Eu vou tirar só essa partezinha aqui de cima do tomate e vou picá-lo. A gente pesa agora antes e pesa pra ver quanto ele vai perder aqui. Ó, 2 tomates tá pesando aqui pra mim 338, eu vou tirar 337. Eu vou tirar a partezinha aqui de cima, que me incomoda. 336, quase não teve perda. Eu vou picar agora em cubinhos pequenininhos para poder a gente acrescentar na salada. Após a retirada do topinho do tomate, a gente vai pesar agora para ver quanto ficou. Tava 337 e ele caiu para 336, 1 grama de diferença. Bom, o tomate picado, quando a gente começa a cortar o tomate, ele começa a soltar bastante água, o que faz com que diminua um pouco do peso dele. Então, ó, ele caiu para 324, na verdade, o tomate picado diminuiu 337 para 324, então a gente tem uma perda de peso de 13 gramas. Bom, eu vou utilizar 13 gramas de salsinha e eu vou utilizar aproximadamente a mesma quantidade de cebolinha também. Espera aí, deixa eu pegar a cebolinha. Um pedacinho dela. E aí, a gente vai botar também 13 gramas de cebolinha. A gente vai totalizar 26 de cheiro verde. Vamos drenar o milho para poder botar na receita. Dá uma lavadinha nele de leve. Vamos tirar, para ver quanto que vai entrar na receita. Cento e 184 gramas de milho. 185 gramas de milho. E agora a gente vai abrir uma latinha de atum. Essa conserva do atum, ela tem óleo, eu vou dar uma escorridinha nesse óleo, na peneira. Eu tava filmando, mas aí acho que o celular não foi, então eu tô usando o mesmo fresquinho que eu vou utilizar para pesar o atum, para armazenar o atum. Eu tô usando para tirar a tara da balança, e aí eu vou, 281, deu 125 gramas de atum. Eu vou agora dar uma amassadinha nesse atum para ele ficar um pouquinho mais desfiado, e é ele que a gente vai utilizar na receita. Bom, o grão de bico ele já está cozido. É bom que ele não cozinhe demais para ele não ficar muito molenga e desfazendo durante na salada, né, conforme a gente for mexendo. Então assim, ele tá da forma que eu gosto, ele tá meio al dente ainda, mas quando você mastiga, você sente que ele tá bem cozido. Para misturar os ingredientes, eu vou botar o grão de bico, que a gente vai poder ver agora o valor que ele vai ficar após o cozimento. Ó, aquela quantidade inicial de grão de bico cru me rendeu 727 gramas de grão de bico. Eu vou acrescentar o atum, bem raladinho, bem amassado. Vou acrescentar o milho. A cenoura ralada. Cebola roxa. Os 2 tomates. Nossa, ficou uma quantidade bem grande de salada. E o cheiro verde, salsinha e cebolinha.
Até o momento me rendeu 1,716 kg. E ainda vou temperar com sal, pimenta, azeite e o limão. Deixa eu misturar aqui primeiro, para depois a gente fazer pra gente temperar depois. Vou usar o sumo de um limão. Esse limão, ele tem 79 gramas de peso. Eu vou tirar só o caldo dele pra gente poder temperar. Tem 40 gramas de suco de limão. Vou misturar aqui junto com o limão 3 colheres de sopa de azeite. Aí vou usar esse medidor aqui de colher de sopa. Vou botar nivelado. E 22 gramas de azeite. Vou botar 4 gramas de sal e vou moer um pouquinho de pimenta do reino. Deixa eu enxertar aqui. A pimenta não pesou, mas eu acho que já é uma quantidade boa, então a gente vai botar como se fosse 1 grama de pimenta do reino. Agora eu vou misturar. Agora eu vou misturar a pimenta e o sal junto com o azeite e o vinagre. Vou dar uma mexidinha para poder incorporar tudo. E a gente vai temperar a salada agora. Agora a gente mistura novamente essa salada e assim que estiver pronta, eu gosto de deixar um pouquinho na geladeira e servir. Prefiro servir ela um pouquinho gelada, acho que fica mais agradável pro meu paladar, pelo menos. Eu gosto de comida gelada, gosto de comer bastante salada por conta disso, por ser um preparo mais fresco.